Estamos vivendo uma crise sem precedentes. Não é somente a crise política, econômica, social que vivemos, mas é uma crise espiritual. E não tem como a gente não passar despercebido com o que aconteceu, o fato, no dia 16 de abril de 2024, quando uma mulher levou o seu tio para o banco, ele já falecido, para tentar pegar um depósito de R$ 17.000, um empréstimo, assinar um empréstimo e fez. Isso virou meme na internet, as pessoas brincaram, mas esse sorriso, essa alegria, muitas vezes parece até que uma fuga de tantas coisas absurdas e tão decadente que está se tornando a sociedade não somente brasileira, mas a sociedade mundial. Veja a quantidade de pessoas que morrem por conta da violência, a quantidade de pessoas que ainda estavam para viver no ventre das suas mães pelo aborto, que é incentivado hoje pelos governos mundiais e juristas e pessoas da mídia e de forma cultural, e a propaganda e a proliferação das drogas como algo bom e até positivo. Não tem como nós acharmos isso normal e passar despercebido. Muitas vezes rimos por conta disso, por tanta tragédia. Às vezes perdemos o controle e nos emocionamos e começamos a gritar e reclamar e achar que o mundo acabou. Não, o mundo ainda não acabou, ainda tem muita coisa para acontecer e nem nós sabemos quando é o fim. Muitas vezes algumas linhas religiosas acabam falando de, do fim do mundo, que as coisas vão acontecer, mas a vida é muito mais complexa. E quando a gente vê uma mulher dessa, pobre, de classe baixa, levar o seu tio falecido a um banco para pegar um empréstimo, a gente observa uma certa decadência das pessoas e de todos os níveis, e a gente começa a criticar, mas o Brasil isso. Mas a população mais simples, o povo comum, não é tirando o erro dela, porque ela cometeu um grave crime que foi de fazer aquilo com o corpo de uma pessoa que já havia morrido e até questões de outros crimes financeiros, outras coisas. Mas quando a gente tem líderes que fazem a mesma coisa, a gente vai lembrar que há 40 anos atrás, o governo brasileiro, o estamento burocrático brasileiro, apresentou o corpo quase morto ou praticamente morto do então presidente eleito e colocou na televisão. Poucos dias depois foi anunciado a sua morte e ali a gente viu a foto e a imagem que é estampada até hoje de Tancredo Neves no hospital, vestido de um roupão e praticamente morto. A população geral, 40 anos depois, essa mulher, sem nem perceber, muitas vezes nem lembra desse fato ou não sabe, mas ela simplesmente repetiu o que as nossas elites já fizeram, o desrespeito pela morte de outra pessoa ou pelos momentos finais. Quando nós não respeitamos a morte, muitas vezes dedicamos e até colocamos força para que o aborto seja aprovado, a gente, de certa maneira, uso da droga e, ao mesmo tempo, nas revisões de colocar o animal equivalente a um ser humano, a gente começa a tirar a humanidade e relativizar a própria vida. Então, o que essa mulher fez é simplesmente um reflexo do que os nossos juízes fazem quando liberam um assassino do presídio, quando relativizam o assassinato, quando apoiam, até fazem propaganda do uso de droga, quando relativizam a morte, a vida, o nascimento, o aborto. E em muitos países do mundo já estão praticando a eutanásia como uma forma de solução para os problemas pessoais. Então, quando você relativiza a morte, você vive numa sociedade que estimula a morte. Então, o que essa senhora fez simplesmente foi repetir e se espelhar nas lideranças não somente do nosso país, mas do mundo. Então, muito obrigado.
Se curtiram esse vídeo, dê o like, compartilhe e até mais.